Amém, meu irmão? Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. E eu vou te dizer, eu vou te dar uma pista do que Elias foi fazer no monte. Sabe o que Elias foi fazer no monte? Ele foi lutar contra esses sentimentos dele. Já já nós vamos chegar lá. Por que eu te falo isso? Aqui no capítulo 17, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, está escrito uma palavra assim. Então Elias, quando aparece a primeira vez falando de Elias, o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a tua palavra, se não for a palavra de Deus, ela não tem peso nenhum. Elias, ele estava diante de Deus, ele estava conversando com o rei Acabe, mas na frente de Elias não estava o rei Acabe, na frente de Elias estava o Deus, o Senhor de Israel. E o Deus de Israel certamente falou para Elias: Elias, pode falar que eu vou cancelar a chuva, pode falar que eu vou fechar o céu agora, e durante um tempo, nós entendemos foi de 3 a 3 anos e meio, não vai ter chuva. E Elias pega essa palavra que Deus falou com ele e fala para o rei Acabe: rei Acabe, não vai ter chuva, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, que é segundo a palavra de Deus. Isso é a primeira coisa, e uma coisa muito importante para que você saiba, que a tua palavra, se não for a palavra de Deus, ela não tem peso. Mas a palavra de Deus nos teus lábios é a arma mais poderosa que existe. Lembra que no capítulo 37 de Ezequiel, sobre o vale de ossos secos, Deus pega Ezequiel e em espírito leva-o numa superfície que estava cheia de numerosos ossos, e eles estavam sequíssimos, sem vida. Deus chega para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala para ele: Senhor Deus, tu o sabes, eu não sei de nada, você que sabe. Ele fala assim: Ezequiel, profetiza a esses ossos secos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, Acabe, ouvi a palavra de Deus que está na minha boca para você agora, não vai ter chuva. Ossos secos, ouça a palavra de Deus. A Bíblia aqui no capítulo 17, passa para o capítulo 18, aí diz assim: muito tempo depois, 3 anos e meio depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus chegou para Elias e falou assim: vai, volta lá para o rei Acabe e fala para ele que o tempo terminou, e eu vou mandar chuva sobre a terra agora. Eu vou fazer com que haja chuva nessa terra agora. E o que aconteceu? No capítulo 18 inteirinho, Elias vai e conversa com o rei Acabe. Existe aquela situação de Elias e os 450 profetas, aqui lá no Monte Carmelo, que teve uma batalha, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Eram falsos profetas que estavam ali para serem adversários de Elias. E existe toda aquela situação do holocausto, tudo. Eu não vou entrar nisso agora, porque não é isso que Deus quer nos falar hoje. Mas aqui no finalzinho, a partir do versículo 41, que é o que Deus quer que você saiba, para você ter a mesma atitude de Elias, sabendo que Elias era um homem igual a você, igual a mim, sujeito aos sentimentos. Mas Elias, ele aprendeu algo: os meus sentimentos, eles podem impedir o mover de Deus na minha vida. Os teus sentimentos, meu irmão e minha irmã, eles podem encobrir a fé de Deus, eles podem encobrir a palavra de Deus. Paulo diz que nós não somos guiados por aquilo que vemos, mas pela nossa fé. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. Nós não andamos pelo que ouvimos naturalmente. Nós não andamos por aquilo que vemos naturalmente, mas nós andamos por fé. E o que é fé? Fé não é sentimento. Fé
é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é ter certeza na palavra de Deus. Mas existe uma guerra muito grande, existe uma batalha muito grande entre as minhas emoções, os meus sentimentos, e existe uma guerra muito grande contra a palavra de Deus. Existe uma batalha entre o que eu vejo e o que Deus me mostra. E existe uma batalha entre o que eu escuto naturalmente e o que Deus me fala no sobrenatural. Amém, meu irmão? É isso que nós precisamos aprender agora. É isso que Deus, que o Espírito Santo quer que você descubra, para você ter a mesma vitória que Elias teve. Olha aqui no versículo 41. Deus já tinha falado, vai ter chuva. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, lá no Monte Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, deixa eu te ensinar o que o Espírito Santo me ensinou. Deus tinha falado, vai ter chuva. Como Deus tem falado para você: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como Deus tem falado para você: eu te fiz para ser vencedor. Como Deus tem falado para você: eu já levei sobre si as tuas dores e as tuas enfermidades, você é curado. O que mais que Deus tem te falado? Você é perdoado, você é o meu filho amado. O que mais que Deus tem te falado? Que chuva, que barulho de chuva que Deus falou: olha, isso vai acontecer na sua vida. Qual é a promessa que está pulsando dentro do teu coração? O que está dentro do teu coração em relação às promessas de Deus? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem prometido? O que Deus tem te falado? Deus tinha falado para Elias: Elias, vai chover. E hoje Deus está falando, não sei qual o tipo de chuva na tua vida, mas Deus está falando para você: meu filho, minha filha, vai chover, vai chover, vai chover. Você já não está ouvindo o barulho da chuva? Você já não está ouvindo o barulho da chuva? Aí você pode dizer: pastor, existem promessas na minha vida, mas eu não estou ouvindo nada. Você não está ouvindo nada porque você está querendo ouvir com os ouvidos naturais. Pastor, eu não estou vendo nada. Você não está vendo nada porque você está querendo ver com os olhos naturais. E as coisas de Deus, elas são sobrenaturais, elas estão acima do natural. Para você ver e ouvir as coisas de Deus, você precisa andar no sobrenatural. Você precisa chegar nesse lugar, esse lugar que Deus tem para você e para mim. A Bíblia diz que Elias foi para o Monte Carmelo. Você precisa ir para o monte. Pastor, então eu preciso ir subir no monte? Não, não é monte. Você precisa sair da terra. Você precisa ir para um lugar elevado, não natural ou fisicamente elevado. Você precisa ir para o céu, você precisa ir para o monte, você precisa ir para o teu secreto com Deus. Elias foi lá para o monte porque ele precisava ouvir Deus, ele precisava ver as coisas de Deus. Você e eu também, nós precisamos sair dessa terra e ir para esse lugar que Deus, aonde as promessas vão se cumprir. O que Elias fez? Ele subiu no monte. E a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, né? Que ele colocou a cabeça no meio dos joelhos. Ou seja, ele tampou o ouvido dele. Ele fechou os olhos e tampou o ouvido dele. Eu e você, nós precisamos fazer isso da mesma forma. Eu preciso fechar os meus olhos naturais para eu conseguir enxergar com os olhos sobrenaturais. Eu preciso fechar os meus olhos carnais para eu conseguir enxergar com os olhos espirituais. Isso é fé. Eu preciso fechar os meus ouvidos naturais para eu conseguir ouvir com os meus ouvidos sobrenaturais. Deus falou para mim, sabe o que Deus me ensinou? Ele falou assim: põe a mão no ouvido. Põe a mão no ouvido aí você. Eu não posso colocar as duas porque eu estou segurando a Bíblia. Coloca as duas mãos assim, no seu ouvido. O que você está ouvindo? Não é um barulho, um ruído de abundante chuva? Você não está ouvindo assim, ó. Meu irmão, sabe o que Elias foi fazer no monte? Ele foi ouvir a voz de Deus.
Ele foi ouvir o barulho da promessa de Deus. Ele foi ouvir o barulho da palavra de Deus. E o que acontecia? Elias colocava a cabeça no meio do joelho e escutava. Ele escutava o ruído da chuva. Ele olhava para o moço dele, o amigo dele, o empregado dele ali, e falava assim para ele: vai lá, sobe e olha para o lado do mar. Eu estou ouvindo, moço, o barulho da chuva. Vê se a chuva já está vindo. O moço ia, voltava e falava não. Aí Elias tinha uma opção, como eu e você temos a opção. Eu vou ficar com a voz do moço ou eu vou ficar com a voz de Deus? Aí ele dobrava de novo. Ele escutava de novo. Mas eu estou ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus está falando para mim, vai ter chuva. Eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Moço, vai lá ver de novo. O moço ia e voltava e falava não. Olha a briga do espírito com os sentimentos. Olha a briga que estava acontecendo lá no Monte Carmelo. A voz do moço e a voz de Deus. A voz sobrenatural e a voz natural. E Elias fez isso mais uma vez e falou, vai de novo. Ele voltava com a mesma resposta, não. Mas Deus falou para mim que vai ter chuva. Moço, vai lá ver de novo. E ele voltava, não tem chuva. O moço, Elias ouvia de novo, ele tampava o olho, fechava o ouvido ali, ficava ali quietinho. E ele ouvia Deus, ele ouvia o barulho da chuva. E falava, moço, vai lá ver a chuva. Vai lá ver se já está tendo chuva. E ele voltava e falava não. E assim por 6 vezes. Na 7ª vez, Elias pegou e falou para ele, vai lá de novo. Ele voltou e falou assim, Elias, chuva eu não estou vendo não. Barulho eu não estou ouvindo não. Mas o que eu vi que mudou, que está de diferente, é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias falou, basta. Essa é a chuva que eu já estou ouvindo. Meu irmão, essa é a briga que existe no Monte Carmelo. Essa é a batalha que existe no Monte Carmelo. Essa é a batalha que existe em nossas vidas. O que vai prevalecer? A voz de Deus, vai ter chuva? Ou a voz do moço, a voz do homem que fala, não tem chuva nenhuma? Elias fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes. Com Elias deu certo na 7ª. O número 7 é o número perfeito. Meu irmão, pastor, então eu vou orar 7 vezes. Não, você vai orar até a voz de Deus prevalecer dentro da tua cabeça. Você vai orar até você conseguir ver essa nuvem sendo formada. Você vai orar, você vai brigar com os teus sentimentos, com a tua alma, com o teu ouvido natural, com a tua visão espiritual, até a palavra de Deus prevalecer. Isso é fé. Porque aí vai chegar um ponto em que não importa se você está vendo ou não está vendo, se você está ouvindo ou não está ouvindo nada. A única coisa que vai importar é o que Deus disse. Foi isso que aconteceu. Foi essa oração que Elias fez. Foi essa briga que teve no Monte Carmelo. E é para essa briga que Deus está te chamando e o Espírito Santo está te capacitando para vencer. Você vai vencer essa briga da alma contra o Espírito, da carne contra o Espírito. Anda no Espírito, confessa a palavra, ora em línguas, jejua. Você vai ver que o teu Espírito vai prevalecer, vai sair vencedor do Monte Carmelo. E a Bíblia diz aqui que a mão do Senhor veio sobre Elias e ele cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A chuva quase que pegou, a chuva quase que acertou Elias. Meu irmão, você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Se ouvir atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e cumprir os seus mandamentos, virão e te alcançarão essas bênçãos, essas chuvas. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.